Colocar de pé, vamos iniciar o nosso culto essa noite. Vamos iniciar com uma palavra de oração. E o pastor Cacildo que ore pelo culto, oremos. Damos graças ao nosso Deus por estar juntos nessa noite. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas, pela salvação. Somos gratos porque o Senhor é bom, Ele reina a nós, aquilo que nós precisamos. E agora, Senhor, nós vamos cantar, nós vamos falar do Senhor, porque tu és digno de receber toda a glória e a honra, que nossos corações possam proferir palavras verdadeiras ao Senhor. E possamos hoje ser aqui também animados, exaltados, desafiados pela palavra do Senhor. E nossa comunhão mais tardamos e damos graças a Jesus. Amém. Bem, ainda de pé, nós vamos cantar o 410 do cantor cristão. Felicidade no serviço. Nós louvamos a Deus porque somos salvos e podemos servi-lo, não é? E como líderes dos nossos lares, cada um responsável espiritualmente pelo seu lar, pela sua família, um serviço árduo, mas um serviço recompensado pelo Senhor, amém? É uma grande alegria podermos servir a este Deus maravilhoso. Felicidade no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza, na alegria, sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. Bem, no serviço somos felizes, amém? É uma grande bênção poder servir ao Senhor. Enfrentamos muitas lutas, né, ao longo da nossa caminhada servindo a Cristo, dirigindo os nossos lares, mas quando somos obedientes à vontade de Deus, Ele sempre nos dá vitória, amém? E é uma alegria podermos pensar, né, no dia em que o Senhor Jesus salvou as nossas almas, amém? 268 do livro de Coríntios, nós vamos cantar Hoje Sou Feliz. Pedindo foi que Ele me encontrou, neste mundo viu, tomou-me no seu sangue, me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz.
Senhor Jesus, amém? Às vezes eu gosto de fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Vou pedir para você sentar. Por enquanto de música é só, nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, amém? Boa noite, irmão. É gostoso ter um tempo juntos na palavra de Deus e olhando assuntos que aplicam para nós como homens de Deus. E nós temos muitos desafios nesta vida e Deus nos deu um papel de muita responsabilidade. Todos nós somos líderes. Deus nos fez para representar Ele em nossas famílias, nas igrejas, na sociedade, e a Sua palavra nos ensina como ser o tipo de líder que agrada a Deus, amém? Então hoje à noite nós vamos olhar alguma coisa no tema de vivendo a paternidade como homem de Deus. O homem exerce vários papéis e um dos mais preciosos, um dos mais importantes é o papel de pai. Nós estamos chegando aí no dia dos pais amanhã e desde já quero desejar um feliz dia dos pais a todos os irmãos que têm filhos, e é uma responsabilidade muito grande, porque Deus confiou na nossa responsabilidade a pessoas que Ele quer que refletem a sua glória, e eles aprendem de nós. Nós temos 18 a 20 anos com eles, e para preparar e ensinar eles tudo que eles precisam saber, tudo que eles precisam ser para continuar servindo a Deus o resto da sua vida. E nós somos falhos. Não tem nenhum de nós aqui que é um pai perfeito. O nosso pai perfeito está lá no céu, amém? Ele nunca falha, ele nunca erra, nunca nos decepciona. Mas nós que somos pais, nós falhamos, nós desapontamos os nossos filhos, às vezes desapontamos a nós mesmos e com certeza entristecemos o Senhor às vezes. Mas Deus ainda consegue usar pessoas como nós para criar homens e mulheres tementes a Deus, que amam a Deus. E nós vamos olhar algumas coisas hoje à noite, e espero não demorar, espero que seja uma bênção para os irmãos, mas vamos olhar a história de dois pais, lá em 2 Reis, capítulo 10. Eu quero que nós olhemos juntos a história de dois pais e com resultados bem diferentes. O nosso versículo tema hoje à noite seria Efésios capítulo 6 e versículo 4, que diz: E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 10, a história de Jeú, que foi ungido rei sobre Israel em lugar de Acabe. Deus havia anunciado julgamento sobre a casa de Acabe e Jezabel. E antes de Elias ser levado ao céu, Deus mandou que ele ungisse Jeú para ser rei em lugar de Acabe, e chamar também Eliseu para ser profeta em seu lugar. E Jeú foi ungido rei sobre Israel e já começa a limpar a casa, ele já começa a julgar então aqueles que serviam a Baal, porque Israel naqueles dias era tomado por adoração a Baal, e ele começa a julgar a casa de Acabe, do jeito que Deus queria que fosse julgado. Deus havia pronunciado um juízo severo contra Acabe. E nos primeiros versículos, Jeú
trata com a cidade de Samaria e os 70 filhos de Acabe que estavam refugiados lá, acabaram sendo mortos, e chegaram então, aquele povo se aliou com Jeú, e chegamos no versículo 9, onde nós vamos começar a nossa leitura hoje à noite. A Bíblia diz: e sucedeu que pela manhã, saindo saindo Jeú, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu e foi a Samaria, e estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tirai as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles e fizeram a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e capitães os lançaram fora. E foram às cidades da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste à casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai amado, nós vamos olhar neste momento a história de dois pais. E nós queremos aprender algumas lições dessas vidas que vão nos ajudar a serem pais do jeito que o Senhor quer que sejamos. Pais que agradam ao Senhor, pais que ensinam para os nossos filhos a doutrina e a admoestação do Senhor. Pai, ajude-nos, eu peço por cada homem aqui, todo homem que tem filhos. Pai, nós precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, da sua misericórdia, e que o Senhor nos ensine e dê-nos a coragem, Pai, de sermos homens de Deus do jeito que o Senhor quer. Nós te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, podeis sentar? Jeú está executando o juízo que Deus queria que caísse sobre a casa de Acabe. Deus queria que toda a casa de Acabe fosse exterminada, sem misericórdia e sem dó. E Jeú está executando isso. Mas eu quero olhar algumas coisas sobre a vida de Jeú. Aparentemente, Jeú foi um homem temente a Deus. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Quando ele foi ungido rei sobre Israel, ele era capitão, um dos capitães do rei Acabe, e imediatamente ele uniu os soldados que estavam abaixo dele e foi começar a limpar a casa em Israel. Ele foi encontrar com o rei Acabe e acabou matando ele, matando seus servos e todos aqueles que haviam levado Israel a adorar Baal. Ele executou juízo sobre ele. Ele era zeloso. Aqui nessa passagem nós vemos o zelo dele pelas coisas de Deus. Ele odiou as coisas que Deus odeia. O sacrifício de Baal era abominável a Deus. Nós lembramos um pouco, conhecemos um pouco da prática deles, observando Elias no Monte Carmelo, onde ele desafiou 400 profetas de Baal, e ele sozinho representando Deus. E ali, aquele dia, os profetas de Baal procuraram fazer fogo descer do céu para consumir o holocausto. E à tarde, eles se retalhavam com lancetas, com facas, como era seu costume, a Bíblia diz. Então, na adoração deles, eles se retalhavam, cometiam várias coisas abomináveis a Deus, na adoração a esse Deus Baal. E esse Deus Baal havia tomado a adoração do Deus vivo e verdadeiro em Israel. E Jeú executou então o juízo que Deus havia anunciado sobre a casa de Acabe. E nós chegamos no versículo 30 desse capítulo, e nós lemos o seguinte: por isso disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Deus garante um legado a Jeú por causa daquilo que ele fez para Deus, daquilo que ele fez que agradou a Deus. Deus prometeu um legado para ele, até os seus tataranetos sentariam no trono de Israel. Amados, a Bíblia diz em Gálatas que aquilo que o homem semeia, ele colhe. O que nós semeamos, nós colhemos. E Deus não deixa nada passar. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 30, onde Deus está julgando a casa de Eli, ou pronunciando julgamento sobre a casa de Eli, porque Eli não refreou seus filhos cometiam abominações perante Deus. Eli sabia, mas não fez nada contra eles. E
1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Mas nós vemos na vida de Jeú, o que ele fez para honrar a Deus, Deus honrou ele. E Deus garantiu a ele um legado que permaneceria até os seus tataranetos. Amados, nós podemos aprender alguma coisa sobre isso. Jeú começou bem. Ele começou a fazer aquilo que agradou a Deus. Mas a Bíblia revela algo, nós vamos olhar daqui a pouco, ele não continuou naquilo. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Deus tinha garantido para ele, olha, o que você fez exatamente o que eu queria que fizesse, e seus filhos vão receber os benefícios disso. Mas, amado, a Bíblia diz que ele honra quem honra a ele, mas Deus despreza aqueles que desprezam a ele. Jeú jogou tudo fora, amados. Hoje à noite eu quero que nós vemos porque ele não guardou o seu coração. Ele não guardou o seu coração. Versículo 31 diz: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Ele não teve cuidado de fazer as coisas básicas. Amados, quando nós estamos começando a andar com Deus, nós somos novos cristãos, nós aprendemos a importância do tempo a sós com Deus, aprendemos a importância da oração, aprendemos a importância do nosso andar com Deus. Isso é o básico, amados, isso é o básico. Mas às vezes a bola começa a andar, o trem começa a andar e nós esquecemos do básico e começamos a focar em outras coisas. Jeú começou a fazer algo que agradou a Deus, começou a ter um bom resultado e ele esqueceu dos fundamentos, ele esqueceu das coisas básicas, ele não guardou o seu coração. Amados, Salmo 11, versículo 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Amados, se o fundamento de uma casa começa a ser desmanchado, a casa toda vai cair. O fundamento é importante, mas o fundamento tem que ser mantido. Amados, nós temos recebido muita coisa do Senhor Deus, mas se nós não mantemos as coisas básicas, o nosso coração vai apartar do Deus vivo. A Bíblia diz que ele não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel. Provérbios 4, 23 nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a Bíblia diz, além de não guardar o seu coração, ele seguiu os pecados de Jeroboão. O que Jeroboão fez? Jeroboão foi, logo que Salomão foi, que ele morreu e passou o reino para Roboão, o seu filho. Roboão, ele faltou com sabedoria. Ele pediu orientação, pediu conselho aos mais velhos, que o aconselharam, deram um bom conselho, mas aquilo não agradou o ego dele, e ele ouviu o conselho dos seus colegas, que tinham mais ou menos a mesma idade que ele, e ele cometeu um erro gravíssimo. Só para comentar aqui, jovem, procura conselho de pessoas que são mais velhos do que você, mais experientes, que têm andado com Deus por muitos anos. Se você vai se aconselhar com alguém, aconselhe com o seu pastor, aconselhe com o seu pai, ou alguém que já tem vivido, tem uma experiência de vida. Não tome conselho dos seus colegas que têm a mesma idade de você. Roboão,
agiu com estultícia e dividiu o reino, e Jeroboão tomou a outra parte do reino. E Jeroboão pensou assim: olha, se eu permitir que Israel continue indo até Jerusalém para adorar a Deus, porque Deus havia estabelecido que a adoração ao Deus vivo seria lá em Jerusalém, lá era o lugar do templo. Jeroboão disse: não, isso não vai dar certo, porque o coração deles vai começar a voltar-se e eu vou perder meu reino. Então ele, com a sua sabedoria, decidiu assim: não, nós vamos fazer 2 locais de adoração, em Dan e Betel. Nós vamos dividir, colocar em cada extremidade do reino, e nós vamos fazer deuses para esse povo adorar. E ele fez 2 bezerros de ouro e colocou nesses lugares para que o povo fosse adorar nesses lugares. Além disso, ele tirou os levitas de ser sacerdotes e pôs qualquer pessoa que queria ser sacerdote, ele colocava lá dentro. Então, o que ele fez? Ele instituiu outros deuses que eram muito menos rigorosos e muito mais fácil para o povo adorar. E com isso, nós lemos em 2 Crônicas, se você olhar comigo, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 14 e 15. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz em 2 Crônicas 11, 14 e 15: porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram para fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para o quê? Para os demônios e para os bezerros que fizera. Amados, talvez Jeroboão pensou no início que aquilo ali não tinha nada a ver. Talvez ele pensou que esses bezerros seriam só simbólicos, mas, amados, ele escolheu confiar na sua sabedoria e não na lei de Deus. Ele escolheu uma religião de conveniência, ele escolheu algo que não ia incomodar o povo, que ia guardar o reino para ele. E a Bíblia diz que ele estava, na verdade, adorando a demônios. Amados, era uma adoração de conveniência, sabedoria humana e rebelião contra Deus. Então, qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossa vida é algo que está recebendo a nossa adoração. E se não é Deus que está recebendo nossa adoração, saiba que tem alguma coisa ali recebendo nossa adoração em lugar de Deus. Amados, Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Nós vamos ler isso daqui a pouco em Deuteronômio capítulo 6. Mas Jeú, que começou bem, tinha tudo para dar certo, ele fez algo que agradou a Deus, e Deus garantiu um legado para ele até a 4ª geração, até os seus tataranetos. Ele cometeu um erro fatal, que ele não guardou o seu coração, e ele deixou de lado as coisas básicas de Deus, e ele começou a correr atrás dos pecados de Jeroboão. O resultado nós vemos no versículo 32: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Quem começou a diminuir as fronteiras de Israel? Deus. Deus começou a diminuir. Por quê? Porque Deus não podia abençoar aquilo.
Deus havia abençoado o seu povo, Deus havia dado a terra para eles, e ele disse: olha, entra e possua o que eu te dei. Mas por causa do pecado de Jeroboão, por causa do pecado de Jeú, na decisão que ele tomou, ao invés de Deus abençoar Jeú e seus filhos e a nação, Deus começou a tirar as bênçãos que ele havia dado anteriormente. Amados, mas nessa passagem a Bíblia nos apresenta outro pai, ok? Nós conhecemos Jeú, que foi um pai infeliz, começou bem, foi garantido um legado por Deus, mas ele deixou de lado, esqueceu as coisas básicas que levou ele até aquele ponto, e teve um desastre como resultado. Mas no versículo 15 e 16, a Bíblia nos apresenta outro homem por nome de Jonadab. A Bíblia diz que no caminho, enquanto Jeú estava fazendo aquela purificação, executando juízo sobre a casa de Acabe, e partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro, e disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Aparentemente, Jonadab era conhecido já por ser um homem de Deus. Jeú já conhecia ele. Jeú, assim que ele viu Jonadab estava indo de encontro com ele, e ele parou e perguntou: o seu coração é reto comigo como o meu é com você? Então Jonadab disse: Jeú convidou ele a subir no carro e disse: venha ver o meu zelo para com o Senhor. Jonadab era um homem zeloso, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que odiou as coisas que Deus odiava, e ele ajudou Jeú com a purificação da nação de Israel, daquela prática abominável de adoração a Baal. Mas a diferença termina aqui, aliás, as similaridades terminam aqui entre esses dois homens, porque onde Jeú errou em negligenciar o básico, Jonadab continuou a fazer o que era certo. Jonadab obedeceu a Deus de coração. Vamos lá comigo em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 12. Deus diz para Israel estas palavras: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deixa eu voltar e olha comigo no versículo 6 de novo. As palavras que Deus ordenou sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Amados, antes de ensinar para os nossos filhos, isso tem que estar no nosso coração. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele diz, no versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, Jonadab fez o que Deus mandou aqui. Jonadab levou a instrução que Deus deu a sério.
Ele não deixou de anunciar aos seus filhos os feitos do Senhor e de ensinar os seus filhos a amar, a seguir e a temer a Deus. Salmo 78 é um salmo bonito, mas triste ao mesmo tempo, porque no Salmo 78 nós vemos como o povo de Deus havia falhado em passar para as próximas gerações o que eles haviam recebido de Deus. Salmo 78, nós lemos no versículo 1 a 7: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amados, Jonadab cumpriu isso aqui, em dias em que a maioria dos outros pais estavam falhando da maneira que Deus escreve aqui. Jonadab estava fazendo as coisas certas. Ele ouviu atentamente a instrução de Deus e ele pôs em prática na sua vida, na vida da sua família. Amados, nós avançamos agora pelo menos 250 anos. E olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 35, por favor. Jeremias capítulo 35. A Bíblia menciona novamente esse homem Jonadab. E nesta passagem, Deus está tentando abrir os olhos de Israel para a maneira que eles estavam falhando com Deus, muito. Eles não obedeciam a Deus, não obedeciam a palavra de Deus, não ouviam os profetas. E Deus diz em Jeremias 35, a partir do versículo 1, a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e seus irmãos, e a todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus, por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Puxa vida. Olha, eu sinto o peso no coração de Deus aqui. Deus queria abençoar o seu povo. Deus queria que eles estivessem bem. Deus queria que seus filhos estivessem bem. E Deus está sendo obrigado a julgar o seu povo por causa da dureza de seus corações, por causa de teimosia, por causa de que eles não ouvem a Deus, não ouvem os homens de Deus, não ouvem a palavra de Deus. E Deus diz: olha, Jonadab conseguiu passar para os filhos, eles ouviram. E 250 anos depois, 240, 250 anos depois, eles ainda estavam fazendo exatamente como foram ensinados. Amém. Amados, Jonadab deixou um legado que durou por 8 ou 10 gerações. Foi incrível. Por que aconteceu isso? Por que nós achamos aqui, esse tanto de anos depois, os filhos, os netos e seus descendentes, tudo fazendo exatamente como ele nos ensinou? Porque Jonadab ouviu a Deus e fez o que Deus ensinou ele a fazer, lá em Deuteronômio capítulo 6. Amados, por que Jonadab mandou aos seus descendentes que não bebessem vinho, nem morassem em casas, nem semeassem sementes? Quando passamos o olho nisso, às vezes pode parecer insignificante. Mas que é isso? Isso aí, preferência dele. Isso aí, eles não tinham mais que ouvir isso não, mãe. Por que não podia morar em casa? O que tem? É pecado morar em casa? É pecado semear semente? Não. Mas o seu pai ensinou eles a não fazer. Por que será? Eu estive pensando sobre isso. Talvez Jonadab pensou como Abraão pensou. A Bíblia registra lá em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, que Abraão, em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10, a Bíblia diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10 é chave, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Talvez Jonadab sabia: olha, ainda que essa terra é boa, mana leite e mel, ainda que Deus tenha preparado coisas boas para nós aqui, aqui não é meu lar, aqui não é nosso destino final. Nós estamos procurando uma cidade que tem fundamentos. Talvez era por isso. Mas se nós olhamos lá em Deuteronômio capítulo 6, eu acho que vai nos ajudar a entender a instrução que Jonadab deu a seus filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, nós lemos a instrução que Deus deu aos pais de Israel. Ele disse, em primeiro lugar: você, pai, ama a Deus de todo o teu coração. Isso é o básico. Você, pai, deve ser apaixonado por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar no seu coração, deve estar nos seus pensamentos, deve estar no seu falar, deve estar no seu agir. A palavra de Deus deve estar em nossas vidas, porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Essa é a instrução de Deus para os pais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Mas ele diz, no versículo 10 a 12, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu penso comigo que Jonadab, pela seriedade desse homem, pelo amor que ele tinha com Deus, eu imagino que ele ouviu essa alerta de Deus e disse para os seus filhos: olha, não quero que vocês morem em casa, não quero que vocês tenham nada a ver com vinha, não planta semente, nada disso. Talvez porque ele queria que eles nunca esquecessem quem foi que os tirou da casa da servidão. Amados, ele foi um pai sério, que levou a sério o seu compromisso, a sua responsabilidade perante os seus filhos. Ele queria que seus filhos continuassem nos caminhos de Deus. Ele não queria que algum dia os seus netos, os seus bisnetos ou tataranetos deixassem de andar nos caminhos de Deus. Então ele os ensinou o que Deus mandou ele ensinar, e ele avisou eles: olha, guarda dessas coisas, para que não desvie o coração de vocês. A Bíblia não fala por que ele ensinou, mas eu imagino, pelo que a Bíblia nos revela de Jonadab, eu imagino que o pensamento dele teria sido mais ou menos assim. Provérbios capítulo 23, Salomão escreveu sobre os perigos do vinho alcoólico. Provérbios 23, 29 a 35. Ele diz: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. E olha a instrução de Deus: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no fim picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti, quando despertarei, aí então beberei outra vez. Jonadab teria conhecimento dos provérbios de Salomão. Muito possivelmente ele ouviu a palavra de Deus e falou: olha, família, tem perigo nesse negócio aí, não é para ninguém beber vinho, não é para ninguém beber vinho, não me importa se é o suco da uva que não fermentou ainda, ou se é o alcoólico, fica longe disso, porque nisso aí tem perigo. E a família ouviu e obedeceu, e Deus disse: olha, está vendo, Israel, vocês não querem me ouvir, mas os filhos de Jonadab obedeceram a ele até hoje. Amados, Jonadab foi um homem sério, que queria que seus filhos continuassem nos caminhos de Deus, então ele fez como Deus ordenou aos pais. Efésios 6,4 nos diz que os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Jonadab cumpriu a sua responsabilidade de pai. Quando eu estava lendo sobre a vida de Jonadab, me veio em mente o que Deus falou sobre Abraão, em Gênesis 18, 19, porque Deus diz assim sobre o homem Abraão: porque o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha, eu quero o resultado que Jonadab teve. Eu não quero o resultado que Jeú teve. Os dois homens, a princípio, pareciam
bastante parecido, bastante semelhantes, mas Jeú tomou uma decisão, ele cometeu um erro fatal. Ele negligenciou as coisas básicas em sua vida. E amados, se nós como pais negligenciamos as coisas básicas em nossas vidas, os nossos filhos vão sofrer por causa disso. As nossas esposas, a nossa igreja, as pessoas que dependem de nós vão sofrer. Nós não podemos deixar as coisas básicas. Amados, temos que manter. Eu quero terminar hoje à noite com 6 dicas que eu li, não são originais comigo, mas que foram uma bênção para mim, que eu acho que vão nos ajudar. Como é que nós fazemos para deixar um legado assim? Em primeiro lugar, invista no seu relacionamento com Deus. Se você quer que seus netos andem com Deus, que seus tataranetos continuem andando com Deus, invista no seu relacionamento com Deus. Ame a Deus de todo o coração e dedica a sua vida inteiramente a Deus. Deuteronômio 6, versículo 5, como nós já temos lido. Número 2, seja uma pessoa só. Quer seja em casa, na igreja, no seu serviço, seja uma pessoa só. Você é um homem de Deus. Nós somos homens de Deus. Nós não devemos ter 2 comportamentos. Nós não devemos ter 3 comportamentos. Nós somos uma pessoa só. 1 Coríntios 4, versículo 2 diz assim: além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Sabe o que quer dizer fiel? Constante, que não varia, que está lá do mesmo jeito. Deus quer que nós sejamos assim. Provérbios 23, versículo 26, diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Os nossos filhos observam o nosso caminho. Eles observam aquilo que nós somos em casa. Então seja uma pessoa só. Número 2, pratique a disciplina de mansidão. Pratique a disciplina de mansidão. O que é mansidão? Mansidão é força sob controle. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Moisés foi um guerreiro. Ele foi treinado como um líder militar no palácio do rei Faraó. E ele chegou até matar um homem com só as suas mãos, quando ele queria livrar o povo de Israel. Mas depois Deus ensinou ele mansidão, lá no deserto, por 40 anos que ele ficou lá. E ele exerceu essa mansidão na sua família, na liderança do povo de Israel. E Deus quer que nós tenhamos essa qualidade também. Olhe comigo em Efésios 4, versículo 1 e 2. Efésios 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amados, exemplifique a combinação de humildade e força. O homem, ele é forte, ele tem que ser a força do lar, mas deve ser em humildade, considerando a sua família, não exigindo que todo mundo se encurve a mim ou a nós como pai. Amados, nós estamos representando Deus para a nossa família. Número 4, conquiste o coração de seus filhos. Olha, se nós queremos deixar um legado, se nós queremos que os nossos filhos andam com Deus, amam a Deus e passem para frente, então conquiste o coração deles. Em Provérbios 23, 26, que nós acabamos de ler, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Em 2 Samuel, capítulo 15, nós temos o exemplo de Absalão,
que roubou, ele furtou o coração do povo, de seu pai. E isso me leva ao quinto ponto aqui, que eu quero deixar com os irmãos. O quarto é conquiste o coração de seus filhos. O quinto é ouça os seus filhos e aproveite os momentos de ensino. Porque em 2 Samuel capítulo 15, Absalão roubou ou furtou o coração do povo porque ele deu ouvido, ele sentou para conversar com ele. Ele queria saber o que estava incomodando eles, ele queria saber como estava indo a vida deles, demonstrou interesse neles. A Bíblia diz em 2 Samuel 15, versículo 1: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava e beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Amados, Deus fez os nossos filhos, Deus criou no coração deles o desejo de relacionar com o Pai. Até hoje eu ouço homens lamentar o relacionamento que tiveram com seus pais. Meu pai não tinha tempo para mim, eu não conseguia conversar com meu pai foi um homem assim, meu pai foi um homem aquilo, porque Deus pôs no nosso coração o desejo de nos relacionar com nossos pais, e os nossos filhos querem se relacionar conosco. Então conquiste o coração deles, ouça os filhos e aproveite os momentos de ensino. Deuteronômio 6, 5 a 7, você vai observar que quando ele fala sobre o ensino da palavra de Deus, são aqueles momentos que estamos juntos. Pode acontecer momentos de ensino na mesa, ou andando pelo caminho, ou quando a gente vai deitar. Muitos momentos de conversar vem no final do dia. Às vezes quando nós estamos cansados, às vezes quando tem outras coisas, e nós precisamos, não podemos ignorar isso. Número 6, use a misericórdia e graça no seu lar. Use a misericórdia e graça. Lembra, nós somos pecadores, nossos filhos são pecadores, mas nós somos perdoados e devemos perdoar também. O pai sempre deve admitir quando erra e buscar o perdão dos seus filhos quando errar com eles. Nós damos o exemplo. E número 7, mantenha rigorosamente os fundamentos. Amados, mantenha o seu tempo com Deus, mantenha uma vida de oração. Ame a Deus de todo o seu coração. E Deus, na sua infinita graça e bondade, vai nos ajudar a passar isso para a próxima geração. Amém? Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela sua palavra. Pai, eu peço que o Senhor nos fortalece, nos anima, nos abençoa. Pai, como homens de Deus que amam o Senhor e amam os nossos filhos, ajude-nos, Pai, a passar para as próximas gerações o amor a Deus e o temor de Deus. E nós te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor. Ainda cabeças curvadas e olhos fechados. Cabe a nós, pais, instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, como foi pregado hoje à noite. Mas precisamos ter a nossa vida guiada pelo Senhor. Precisamos amar muito o nosso Deus e ter intimidade com Ele. Então nós precisamos de proximidade com o Senhor. Hoje nós vimos dois exemplos de homens aqui dentro dos textos sagrados. O pastor Bob trouxe ao nosso coração Jeú, e também Jonadab,
duas pessoas que agiram de maneira diferente. E uma ricamente abençoada por Deus, e a outra que padeceu um pouco, né, durante a sua vida. E nós precisamos colocar isso no nosso coração, né? Se queremos mesmo ter uma vida abençoada, família abençoada, né, filhos crescendo nos caminhos do Senhor e netos também, né, como foi falado, se ficarmos vivos até os tataranetos, nós precisamos colocar a nossa vida a par com Deus e realmente queremos dedicar toda a nossa vida a servir ao Senhor. Talvez você está aqui hoje à noite, a palavra de Deus falou ao seu coração, você gostaria de levantar a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, por favor, ore por mim. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos reunidos neste lugar essa noite com o objetivo de adorar o Seu nome e aprendermos, ó Pai, mais da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa vir abençoar, meu Pai, os homens das nossas igrejas, possamos, ó Pai, ter a nossa vida dedicada diante do trono da graça do Senhor, vivendo fielmente a Sua palavra, sendo obedientes à vontade do Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a conduzir nossas famílias nos caminhos do Senhor, nos dando a sabedoria e o discernimento necessário através da Sua palavra para conduzir os nossos lares na servidão ao Senhor. Pai, que o Senhor abençoe essas mãos que se levantaram, o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus servos, o Senhor esteja operando, meu Pai, em cada uma dessas vidas e abençoe, meu Pai, ainda o que será feito, que possa ser feito para a honra e a glória do santo nome do Senhor. Amém? Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedir ao Davi, cadê o Davi? Vamos cantar mais um hino, Davi? Para a gente agitar o sangue no corpo? Vamos colocar de pé. Número 417 do Cantor Cristão.